Olá pessoal, bom dia. Nós estamos aqui mais uma vez, né? Hoje eu vou gravar uma videoaula para vocês sobre DNA, né? A utilização do DNA na ciência forense e como é que eles fazem a utilização desses dados e qual a importância dele para a ciência forense. Então, como a nossa pré-aula, eu sugeri aqueles 2 vídeos lá, né? Eu vou gravar esse vídeo aqui também, falando um pouquinho. E posteriormente a esse vídeo, eu vou fazer um experimento para vocês, a coleta do DNA humano, né? Como coletar uma amostra do DNA humano. E aí, então, vai ser o vídeo também que eu vou estar sugerindo aí para nossa aula, tá? E aí eu quero que vocês, na semana que vem, vocês façam a reprodução desse vídeo em casa. Quero que vocês também façam esse experimento. Coleta uma amostra do DNA humano de vocês, da mucosa oral, né, que é o experimento que eu vou fazer. Grava o vídeo, ou vocês façam esse vídeo, ou então eu quero que vocês reproduzam uma célula do DNA, né? E aí vocês enviem para mim ou para o professor Marcelo, ok? Gente, o DNA, que também é conhecido como ácido desoxirribonucleico. O DNA, a primeira vez que foi feito o exame de DNA foi em 1986 na Inglaterra, quando 2 adolescentes, elas sumiram, né, e aí elas foram estrupadas e através da amostra coletada, a amostra do sêmen nessas 2 adolescentes, eles conseguiram chegar ao autor, né, do crime através do exame do DNA. Então foi a partir de 1986 que o DNA passou a ser utilizado para a ciência forense no âmbito criminal. Então existe assim, as pessoas geralmente elas têm a ideologia que DNA só é para teste de paternidade, né? O DNA ele pode ser feito na esfera civil, quando é o caso de reconhecimento da paternidade, né? E o DNA também ele pode ser utilizado na esfera criminal, que é quando eu tenho crimes, né? Crimes cometidos através de homicídios, de estupro, de diversos tipos, né? Mas desde que sejam contemplados como um crime criminal. Então, ele pode ser utilizado, essa amostra pode ser utilizada tanto para a esfera de crime civil quanto criminal. O DNA, ou ADN, em português, é a sigla para ácido desoxirribonucleico, que é um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e o funcionamento de todos os seres vivos e de alguns vírus. Tipo assim, gente, o DNA, ele é uma substância considerada um ácido desoxirribonucleico. Ele contém todas as informações genéticas do indivíduo, né? Com isso, ele contém todas as características, cor de pele, cabelo, né? E essas características, elas estão protegidas por uma membrana, né? Uma membrana plasmática. Então, essas características, elas são constituídas, dentro do DNA eu tenho informações, 4 tipos de informações que são consideradas bases nitrogenadas. Quais são essas bases nitrogenadas que contém na molécula do DNA? Né, que também são conhecidos como nucleotídeos. São 4 tipos que são representadas por 4 siglas. Eu tenho a adenina, né, é uma base nitrogenada. Eu tenho a citonina, tenho a timina e tenho a guanina. Então, o nosso organismo, o nosso DNA, ele é constituído por esse banco genético. Ali eu tenho todas as informações dos meus genes, né? Esse banco genético, ele é obtido através das características do pai e da mãe do indivíduo. Então, 50% das minhas características eu herdei do meu pai e 50% das minhas características eu herdei da minha mãe. E
Então, o DNA é como se fosse um banco genético de todas essas informações de genes que eu herdei, né? E esses genes, eles podem ser encontrados nessas bases nitrogenadas, né? Que elas são combinações e são representadas por letras. Por exemplo, a adenina, ela é representada pela letra A citonina pela letra C, a guanina pela letra G e a timina pela letra T, né? Então, hoje a ciência forense, principalmente, especificamente na área criminal, ela busca esse cruzamento de informações para, na hora de analisar os vestígios encontrados na cena de um crime, né, para eles fazerem essa comparação se essas informações genéticas são da pessoa, no caso, que está sendo suspeito, né? Se tem um suspeito mais latente, mais imediato, ou aquelas pessoas que indiretamente ainda não são suspeitas. Então, existe um banco de DNA, que é onde tem as informações coletadas de várias pessoas, e lá eles fazem esse cruzamento de informações para saber se aquela amostra de quem que pertence, assim, são trocas de informações genéticas, né? Então, dentro da ciência forense, eu tenho a genética forense, né? Então, a genética forense, o objetivo dela é solucionar os crimes, né? Através das amostras coletadas, pode ser feito o exame de DNA, e aí eu tenho já uma solução para um determinado crime. Então, como eu falei para vocês, o DNA, eles são bases nitrogenadas, né, que também são conhecidas por nucleotídeos. Então, uma amostra de DNA eu tenho cerca de 3 milhões de nucleotídeos, e esses nucleotídeos, eles são representados pelas siglas ACTG. A de adenina, C de citosina, T de timina, G de guanina. Então, cada indivíduo, por exemplo, a minha quantidade de adenina é diferente da quantidade de adenina do Marcelo. Por isso que na hora que eles vão comparar essas informações genéticas aí das amostras coletadas, por exemplo, se eu e o Marcelo, nós somos dois suspeitos de um crime, né? E aí, lá na cena do crime, eu deixei uma amostra de sangue. Então, o perito criminal ele vai coletar aquela amostra de sangue, vai levar até o laboratório. E aí, na hora dele analisar a quantidade de nucleotídeos presente naquela amostra sanguínea, ele vai cruzar essas informações. Por exemplo, se eu tenho 10 adenina e o Marcelo tem 10 adenina, eu já vou conseguir identificar que aquele sangue é meu ou se é do Marcelo? Não. Vamos lá para a quantidade de citosina. A Cláudia tem 12 citosina, o Marcelo tem 14. Então, na amostra de sangue, foram encontrados 14 citosina. Então, ali tudo está indicando que aquela amostra sanguínea é do Marcelo e não da Cláudia. Então, essas bases nitrogenadas, elas estão dentro da molécula do DNA, né? E são como se fosse um banco genético com todas as informações dos genes que o indivíduo herdou, 50% da mãe e 50% do pai. Quando eu falo de DNA, as pessoas geralmente, antigamente, elas tinham conceito de DNA através da fisionomia do indivíduo, né? Como saber de quem é o filho? Então, essa figura aqui, ela representa muito isso, né? Eu tenho um pai aqui com a fisionomia, tenho um filho, tenho uma mãe e tenho o suposto pai, que seria o encanador, né? Então, as pessoas, geralmente, elas vão muito pela fisionomia. Fulano não é pai de ciclano porque não parece. Então, a genética, ela, na maioria das vezes, ela não é porque eu não pareço com meu pai que quer dizer que eu não sou filha dele, né? E as pessoas antigamente iam muito por isso. Analisava, esse exame de DNA era feito através dessa fisionomia, e hoje não.
Hoje eles fazem esse exame através do cruzamento de dados de informações dessas bases nitrogenadas, né, que são informações genéticas contidas de indivíduo para indivíduo, né? Então vamos lá. O DNA. O DNA se encontra no núcleo das células de um organismo, no interior dos cromossomos, né? Então, cada indivíduo tem uma quantidade X de cromossomos e dentro desses cromossomos eu tenho a célula do DNA, né? Nas células desse organismo eu vou encontrar a presença do DNA. O principal papel do DNA é armazenar as informações necessárias para a construção das proteínas e de RNA. Então, a função do DNA é armazenar essas informações para posteriormente construir uma quantidade de proteínas necessária para o desenvolvimento do indivíduo, né? Como é que é feito esse teste de DNA e como é que ele é observado assim pela ciência forense, né? O teste de DNA é para a justiça como se fosse um telescópio para as estrelas, ou seja, ele vai analisar, vai trocar, vai fazer cruzamento de informações para saber mesmo de quem é aquela amostra, a quem pertence, entendeu? Quem é realmente a quantidade de genes, de cromossomos que foi encontrado ali naquela amostra específica. Não é uma lição de bioquímica, não é a exibição das maravilhas reveladas por uma lente, mas um modo de ver as coisas como elas realmente são, né? Então, eu não vou fazer um exame de DNA apenas utilizando a fisionomia. Eu não vou concluir no meu laudo pericial com aquela amostra de sangue do Marcelo, só porque eu acho que a cor do sangue é igual à cor do sangue coletado, é igual à cor do sangue do Marcelo, né? Então, eu tenho que realmente chegar a um laudo pericial do jeito que as coisas são, não do jeito que eu quero, que eu imagino, né? Tem que ter esse cruzamento de informações aí. No Brasil, o primeiro instituto criminalístico que utilizou a amostra de DNA foi o Instituto Criminalístico do Paraná. Então, ele é referência aqui no Brasil. Então, o Instituto de Criminalística do Paraná, ele recebe amostras de várias regiões do Brasil para ser analisado, porque ele tem esse suporte legal, ele é referência no Brasil, né? Então, lá, quando eles recebem a amostra coletada, né? Por exemplo, o Acre teve um crime hediondo, onde foi assunto assim, bastante comentado, bastante discutido no Estado, e aí até então não tem uma conclusão daquele crime. Aí naquela cena do crime foi coletado amostra de sangue, né? E aí eu quero fazer essa análise, eu vou enviar. Eu não quero fazer no Estado, eu quero uma amostra mais específica, mais detalhada, eu vou enviar lá para o Instituto Criminalístico do Paraná. Quando essa amostra chega lá eles têm 3 peritos, né, biológicos, eles vão coletar esses materiais biológicos, são 3 peritos da área molecular, tá? Esses 3 peritos, cada um vão analisar individualmente essa amostra e depois eles vão cruzar os resultados para ver se eles falam a mesma linguagem. Então, a amostra que é enviada para o Instituto Criminalístico do Paraná é uma amostra que ela é muito bem identificada. Então, não tem como ter dúvida do resultado obtido, né? Então, fica a dica aí. O Instituto Criminalístico do Paraná, né, ele foi o pioneiro na execução de exames oficiais no país. Eles recebem esses materiais biológicos de todas as regiões do estado, não só do estado, como do país também, tá? Em algumas situações. E por ele ser essa referência no país, ele executa esses exames de uma forma rigorosa e dentro de um âmbito totalmente oficial. Ok? Quem é que pode pedir
um exame de DNA na esfera criminal? Eu, como Cláudia, posso ir lá e pedir um exame de DNA na esfera criminal? Não posso. Eu não tenho autoridade para isso. Quem é que pode fazer essa solicitação? Quem é que tem essa autoridade? Vai ter autoridade para solicitar do Instituto Criminalístico o exame do DNA, autoridade policial. Quem é essa autoridade policial? É o agente de polícia? Não, é o delegado, tá? Então, tem autoridade para pedir o exame criminalístico de DNA o delegado, o Ministério Público ou o Poder Judiciário. Então, esses são as três esferas, né, os órgãos que são responsáveis para pedir esse exame criminalístico do DNA. E quando uma autoridade pede o exame criminalístico da amostra do DNA, esse exame ele tem que ser assinado por 3 peritos criminais especialistas em biologia molecular. Então, assim, lá no meu exame de DNA, que foi o delegado pediu, né, para ser feito aquele exame, e se no resultado só vier a assinatura de um perito criminal com a especialidade em biologia molecular, aquele exame ele pode ser contestado. Então, para que um exame possa ter validade, é necessário que pelo menos tenha assinatura de 3 peritos especializados em biologia molecular, ok? O que o exame de DNA ele vai identificar, gente? Ele vai identificar violência sexual, né? Cadáveres carbonizados ou em decomposição. Então, às vezes eu não tenho mais amostra, né, para ser analisada. Só tem o osso lá. Então, eles vão fazer através do cruzamento de dados e informações. Eu acho que aquele cadáver é do Antônio, né, porque ele estava naquele carro. Mas eu não posso sepultar o Antônio só pela questão do achismo. Então, o que é feito? Junta-se os restos, os ossos lá do cadáver, leva até o Instituto Criminalístico e aí eu vou buscar alguém que seja parente do Antônio, a mãe ou o pai do Antônio, irmão, alguém que tenha as mesmas informações genéticas do Antônio. Vou coletar uma amostra genética do parente do Antônio e vou fazer esse cruzamento de informações. Se os genes do Antônio tem alguma semelhança com aquela amostra que está sendo analisada, né? Corpos mutilados. Quando é que é feito o exame de DNA em corpos mutilados? Por exemplo, teve um acidente aéreo, uma suposição. E nesse acidente aéreo, várias vítimas foram mutiladas, né? Por exemplo, eu tive meu braço arrancado, tive minha perna. Só que a minha família, quando ela for fazer o velório, ela quer sepultar meus restos mortais, né? E aí, como é que o perito vai saber que aquela perna era minha? Fazendo o exame do DNA, né? Então, eu vai lá e faz o exame do DNA e vê se aquele tecido ali pertence ao meu tecido, se é meu, né? Se aquela característica, aquelas informações genéticas ali são minhas. Para que não corra o risco da minha perna ser sepultada em outro caixão, ou do meu braço ser sepultado em outro caixão. Por exemplo, peças ósseas e órgãos humanos. Se vocês assistiram ontem o Jornal do Acre, estava sendo bastante noticiado que eles encontraram um cadáver, né, restos mortais de uma pessoa ali na região da Sobral, quando eles estavam retirando uma caçamba de areia lá da beira à margem do rio Acre. E aí foi acionado a Polícia Civil, o Instituto de Criminalística recolheu aquelas peças ósseas e levou até o laboratório. E lá no laboratório vai ser feito o exame catavérico para saber de quem era aqueles ósseos, aquelas peças ósseas encontradas ali, né? Então, como é que é feito isso? Eles vão lá no banco de informações de pessoas que estão desaparecidas, ver as características, né, daquela pessoa e aí começam a chamar os parentes para fazer esse teste de DNA para chegar
a um denominador comum e ter a confirmação de que aquelas peças ósseas eram daquele indivíduo X que estavam sendo suspeitos logo de início, né? O DNA também ele vai identificar o quê? Investigação de quê? De paternidade, né? Hoje o exame de DNA ele é 99% seguro, né? Então, ele pode ser utilizado também na área civil, na área de identificação de paternidade. Os exames de DNA são empregados nos seguintes casos. Como é que é feito? Como é que eles são utilizados, né? Produção de perfis de materiais genéticos, recuperado a partir de evidências de naturezas biológicas, presente em suportes diversos, encontrados em locais de crime, manchas de sangue, manchas de esperma, manchas de saliva, pelos e outros, né? E também, gente, através do líquido amniótico, eu posso fazer também um exame do DNA. Mesmo o bebê ainda estando no ventre da mãe, pode ser feito um exame de DNA e saber se a criança é filho ou não do suposto pai, tá? Eu posso pegar meu cabelo para fazer o exame de DNA? Pode. Mas aí se eu pegar meu cabelo aqui, essa parte de baixo, será que eu consigo coletar o exame de DNA? A amostra do cabelo é 100% eficaz quando você pega a parte do bulbo capilar. Então, para mim analisar uma amostra de cabelo, de preferência eu tenho que pegar um pouquinho aqui das glândulas sebáceas aqui do meu couro cabeludo, tá? Que aí ele chama de bulbo capilar. Por quê? Porque aqui eu tenho as minhas informações genéticas mais concisas do que apenas na parte de baixo, ok? Porque aqui, por exemplo, meu cabelo ele já foi descolorido, ele já foi feito selagem, já foi usado formol, então aqui essa parte inferior do cabelo, ela já está bastante danificada, né? As minhas informações genéticas aqui já quase estão que inexistentes, ok? Então, gente, a nossa aulinha de hoje foi sobre DNA, né? E aí, fazendo só uma conclusão aqui para vocês, vale ressaltar que na sequência de DNA existe os genes combinados pelas bases nitrogenadas, né? Adenina, citonina, guanina e adenina. 99% dos genes do ser humano, eles são iguais, né? Eles são herdados do pai e da mãe. Então, por exemplo, o meu gene com o do Marcelo, 99% dos nossos genes são iguais. Apenas 1% é que vai diferenciar. E esses 1% vai determinar características específicas minha e do Marcelo, ok? Então, vocês têm que ter em mente que esses 1% dos genes diferentes são esse 1% que vai diferenciar as trocas de informações aí, tá? Devemos também concluir que os genes são poucos variáveis, né? Esses genes, ou seja, 99% são iguais, porém, o DNA não codificante, que é aquele que não tem essas trocas de bases nitrogenadas, guanina, tinina, citosina, são muito variantes. Então, é esse 1% que vai diferenciar, ok? Pessoal, agora, assim, eu queria muito pedir para vocês, para tentar, gente, façam esse experimento que eu vou fazer com vocês hoje. Façam em casa, vocês só vão precisar de álcool, detergente e água, sal e um corante alimentício, tá? Para vocês fazer a coleta da mucosa oral, que é uma amostra do DNA humano, ok? Então, até mais. Vocês gravam esse vídeo, me enviam na próxima semana, tá? Ou para mim ou para o professor Marcelo. Grande beijo e fique com Deus.